Todo o mercado não para de falar sobre os juros do Japão, porque de fato eles cresceram numa velocidade incrível. Só que o que eu quero trazer no capítulo de hoje é o argumento de que, na verdade, isso não vai fazer com que o Japão quebre nem de forma iminente, e pelo contrário, faz parte de uma estratégia de longo prazo. Será que isso vai dar certo? Então vamos ver os detalhes nesse exato momento. Mas do que nós estamos falando aqui? Esses são juros de 10 anos do Japão, e de fato ele está subindo bastante e traz sempre aquela grande preocupação. Você tem uma grande narrativa hoje nos mercados que você vê, inclusive no Twitter, etc., falando quanto tempo o Japão consegue segurar dessa forma, porque já existe um carry trade, você tem os juros mais baratos, permitindo você pegar o empréstimo em iene e reciclar isso em dólares, né? Quem sabe, quem acompanha esse podcast sabe exatamente do que eu estou falando. Só que as coisas não aconteceram ainda, não teve um grande impacto nesse exato momento ou até uma reversão completa desse carry trade, mas você não para de ver posts, né? Então, como esse daqui, ó, a coisa está explodindo, certo? E, inclusive, você percebe pelo mindset das pessoas, quando você vê a interação, né? Aqui o Dave Collum perguntando, Larry, a gente já deveria ver as coisas explodindo, mas por que ainda está tranquilo? Ele falou, olha, não sei, mas parece ser iminente. E você percebe isso também pela própria mídia, pela forma que vai sendo colocado. Então, ó, o iene japonês é uma bomba relógio prestes a explodir, ou seja, de fato, todo o mercado agora tem quase uma unanimidade de que está esperando uma implosão acontecer. E eu quero fazer aqui um capítulo que complementa o meu capítulo anterior, falando de por que as coisas não são bem assim, complementando por um excelente artigo feito pelo Michael Nicoletos, vou colocar o link na descrição abaixo para vocês poderem ver. Mas antes da gente entrar nos motivos pelo qual as coisas não são como parecem, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, sobre como que funcionam os fluxos de dinheiro ao redor do mundo e principalmente como que isso faz os mercados se movimentarem e também o seu portfólio, nós temos o nosso Substack, onde você pode ver vídeos como esse de forma gratuita, de segundas a sextas-feiras, e nos finais de semana a gente faz a nossa Universidade Omnimacro, né? A gente entra nos detalhes mesmo da mecânica monetária, como você não aprendeu na faculdade, e também compartilhamos o nosso portfólio Omnimacro, né, com resultados ali sempre atualizados, e também membros podem ver as alocações feitas e toda a movimentação em tempo real. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então vamos agora na parte importante da questão, né, que é trazida pelo Michael Nicoletos. Então, antes de mais nada, vamos só ver aqui novamente os gráficos. Esse é o de 10 anos. No Japão, esses juros são, como o Japão sempre teve ali juros zero ou juro negativo por bastante tempo, chama muita atenção não somente o crescimento, mas o fato de que os juros de 10 anos estão chegando quase ali a 2%. Se você vê o histórico, isso é realmente é incrível. Você vê claramente como que para níveis, para padrões japoneses, isso aqui é literalmente exponencial, né? Muito mais válido, muito mais forte, né? Impactante. E aqui você vê o movimento da moeda, né, do iene. Então ele vem numa subida já há vários meses, e aqui fica a grande questão. Uau, o Japão ele agora vai ser uma série de inflações, e você não pode controlar os dois ao mesmo tempo. Você tem o Japão tentando controlar os juros, mas você é obrigado a imprimir moeda, e ao fazer isso desvaloriza, e aí você tenta comprar a sua própria dívida, e isso cria uma espiral que vai de fato fazer com que o carry trade tenha que ser repatriado para o Japão, e tudo isso cria uma grande catástrofe, porque vai fazer SP500 cair, etc. Então, vamos agora quebrar os argumentos do Michael Nicoletos, que foram muito interessantes e tem tudo a ver com o que eu falei no capítulo anterior. Então, primeiro, você tem o consenso, né, disso, só que vamos agora entender um pouco da situação do Japão. Então, o Japão, ele é muito conhecido por ser um vanguardista, ele sempre foi inovador. Então, o Japão, ele criou uma questão muito interessante, porque hoje todo mundo fala sobre QE, QT, etc., ferramentas usadas por bancos centrais, só que a gente esquece de falar que quem implementou isso pela primeira vez foi o Japão. O Japão é o maior mercado de experimentos de bancos centrais do mundo, e as suas ações, na verdade, foram copiadas
por várias entidades, inclusive o próprio Fed. Inclusive, esse aqui é um artigo feito pelo Federal Reserve Bank de São Francisco, basicamente ali em 2006, logo antes da grande crise, falando aqui, quantitative easing, did it work? Né? Então, o experimento feito ali pelo BOJ, pelo Bank of Japan, será que funcionou? E isso foi iniciado em 2001. Então, o Banco do Japão, outro banco também parecido, que tem uma pegada mais vanguardista, é o Banco Nacional da Suíça, né, o Banco Central, que sempre brincou muito com essa questão de juros negativos, etc., e tende a seguir o Japão para esse tipo de coisa. Não, obviamente não da mesma forma, né, porque o Japão é a terceira maior economia do mundo e o maior detentor de bonds americanos, só que o Japão se colocou numa situação bem interessante. Então ele inventou o quantitative easing e depois os outros países resolveram adotar a mesma coisa, principalmente o Fed, né? Basta ver o que ele fez, que transformou totalmente a economia mundial depois da injeção de capital via QE, né, que são bank reserves, não é bem cash para as pessoas, né, ou a impressora que a gente acha que é, mas é uma ferramenta que é usada até hoje. Inclusive lá no Japão se chamava isso de QQE, né? Aí agora você tem o famoso QE conhecido por todos. Só que eles inventaram também um outro tipo de mecanismo, que é o que a gente chama de Yield Curve Control, ou seja, é o controle da curva de juros do próprio Japão. Então, se eu colocar aqui, deixa eu colocar a curva de bonds do Japão. Então, aqui, ó, quando você vê a curva de bonds japonesa, ela tem ali os seus juros. É bem interessante, né? Como isso já mudou bastante, né, em relação às outras datas. Vamos tentar pegar uma data aqui. Um ano atrás, por exemplo, você percebe, ó, como toda a curva tá tendo uma subida, né? Então você literalmente vê isso quase num paralelo. E isso aqui sugere, segundo o Michael Nicoletos, que na verdade esse é um movimento que foi deliberado pelo Japão, com o objetivo de tentar, de fato, normalizar a economia. Aquela narrativa, inclusive, criada pelo Banco do Japão, apesar de que com os motivos um pouco estranhos. Mas agora vamos lá. Se eles inventaram essa ferramenta, eles querem que esse juro cresça, né? Segundo o Michael Nicoletos. Só que é importante entender que metade hoje de toda a dívida japonesa é detida pelo próprio BOJ. Então, quando você fala assim, mas o mercado de bonds vai punir o Japão, mas quando você é o Banco do Japão e você mesmo detém 50% de todos os títulos, você é praticamente o mercado. Então, você consegue fazer meio que tudo o que você quer. Diferente dos Estados Unidos, onde a curva de bonds americana ela é usada como colateral no mundo inteiro e reciclado, inclusive e principalmente pelo Japão. Então são coisas que o Fed não consegue fazer, o Tesouro, na verdade, americano, não consegue fazer da mesma forma que o próprio BOJ já faz. Então, ao fazer isso, você, somado com o fato de que quando você soma todos os bancos, seguradoras e fundos de pensão japoneses, essas instituições japonesas detêm também mais de 80% da dívida que sobra, né, dos bonds japoneses. Então, ele literalmente vira o mercado ou tem muito mais controle sobre o mercado. E isso é uma coisa que outros países não têm. Certo? Só para você ter uma ideia, o tamanho do balanço, né, do BOJ, ele é aproximadamente 110% do PIB, é bem maior do que o Fed, que seria 23% nesse exato momento. Agora, qual que é a estratégia deliberada? Por que isso é importante? A gente precisa olhar para o iene. Então, a fraqueza do iene está nesse exato momento sendo vista pelo mercado como uma fraqueza do Japão, uma coisa indesejada. Só que aqui ele sugere que a gente inverta esse ponto de vista para, na verdade, entender que nós estamos diante de uma situação bem diferente, com troca de governo, objetivos diferentes, e aqui o Japão permitiu fazer isso para que o iene se torne mais fraco e deixando as exportações mais competitivas, beneficiando empresas como Toyota, Sony, Nintendo, entre outras, que estão hoje na busca ali de tentar competir cada vez mais com o principal concorrente na Ásia, que é a China.
Então, pensando bem num ponto geopolítico, complementando o vídeo que eu fiz recentemente, principalmente quando você pensa na grande escalada entre as tensões de Japão e China, você tem ali, você vê que os dois não se gostam, né, de forma alguma. Sanai Takaichi, que é a nova primeira-ministra do Japão, que é totalmente Make Japan Great Again, totalmente alinhado com o Trump, e o Xi Jinping. Você tem ali um racha, principalmente ali, com toda a questão geopolítica em relação a Taiwan, coisas que ela falou, já fez a China cortar todo o turismo para o Japão, proibiu filmes japoneses na China, uma série de retaliações que estão acontecendo agora, e o Japão demonstrando claramente que ele está muito mais focado na estratégia americana. E aí você precisa de um mercado consumidor, porque se você para de exportar para a China e vários bloqueios aconteceram, você permite usar isso como uma arma para poder abrir vários outros mercados, mas principalmente o americano. E do outro lado, se você lembrar do capítulo anterior que eu fiz, os carros pequenos japoneses e vários carros que não poderiam entrar no mercado americano agora tiveram as suas barreiras removidas. Então não existem muitas coincidências. Isso demonstra claramente, com o mundo cada vez menos globalizado, mas com a escolha dos seus parceiros em blocos, né, de uma forma, estratégia geopolítica, etc., você acaba criando essa nova forma de poder escoar, também aumentando o turismo, etc. É claro que existe a questão da expectativa de inflação para os moradores japoneses, né, para a população japonesa, sendo que muitos itens são importados. E é isso que a gente precisa ver quais são as consequências a partir daí. Mas agora vem a grande pergunta: e o famoso carry trade? Né, não vai complicar a determinada situação do carry trade? Por que o carry trade, que faz com que instituições japonesas usem, né, comprem barato no Japão e vendam caro, né, em dólares, ou façam investimentos nos Estados Unidos. Então, o Japão é o maior detentor dos títulos do Tesouro americano e o enfraquecimento do iene, na verdade, propicia o carry trade. Então, a gente está vendo só a parte dos juros do Japão, sendo que ele até fala, olha, se você é uma instituição com uma seguradora japonesa, investidores que pegam esse dinheiro emprestado, o que eles mais querem é uma desvalorização gradual e um pouco mais previsível do iene. Isso garante, né, esse é um lado da história, e o outro lado, como investidor japonês, é que você veja o preço das suas ações e dos seus ETFs subindo nos Estados Unidos. Desde que essas duas coisas estejam bem encaminhadas, você consegue segurar o carry trade. Então, a grande questão aqui é que você não teve simplesmente o unwind, né? Então, você não está vendo o iene simplesmente cair por um excesso de operações de venda, você tentando se desfazer da sua posição em dólares. Pelo menos não é o que nós estamos vendo por enquanto. Então aqui o Michael Nicoletas, ele sugere que enquanto todo mundo está esperando essa implosão acontecer, na verdade, você pode ter uma sobrevida muito mais prolongada do Japão do que a gente imagina. Então as pessoas estariam vendo, né, toda essa história do Japão de uma forma invertida. Agora, é claro que você não consegue sustentar os dois. Então talvez o Japão, né, quando você fala assim, eu quero proteger a minha dívida e ao mesmo tempo proteger a minha moeda, você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Porém, o Japão, na verdade, estaria usando o que seria por muitos considerado como uma fraqueza ter um iene fraco em si, mas isso poderia ser exatamente o caminho da expansão das exportações japonesas e a sua abertura do mercado, principalmente escolhendo parceiros estratégicos como os Estados Unidos, que é hoje o maior mercado consumidor do mundo. Então, resta saber se isso de fato vai ser uma estratégia duradoura, o que isso vai dar, mas enquanto todo mundo ali está esperando uma quebra iminente, ela pode ser muito mais longa do que a gente imagina.